Mas antes da gente entrar na questão política da coisa, Bebel, explica pra gente um pouquinho, dá pelo menos um panorama, assim, né, do ponto de vista ambiental, né, para quem está nos Uhum. assistindo entender um pouquinho melhor, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? O que está acontecendo dessa maneira? Tem vários fatores que levaram a situação a chegar a esse ponto, inclusive os políticos, mas tem questões até do relevo do estado e tudo mais. Agora, importante, né, entender, até da história ambiental, do que a gente está falando. A gente tem, desde os anos 70, uma série de previsões, né, a respeito do que é a mudança climática, o colapso climático, na verdade, que a gente foi vendo que nem é só climático, ele é social e político também, mas deixamos isso para outro momento. E a gente tem muitas previsões que foram se atualizando com o tempo. Um dos principais relatórios que saíram foram publicados pelo IPCC, né, que é o painel intergovernamental das mudanças climáticas, enfim. Foi um de 2006 que tinha previsões muito certeiras sobre quando que a gente ia começar a ver problemas de escassez de água, aumentos de temperatura, quanto em cada década era possível de rolar. E é claro que sempre tem cenários, né? Se a gente fizer tal coisa, vai aumentar tanto. Se a gente não fizer, vai aumentar tanto. Tem tudo isso. A questão é que as previsões mais pessimistas dessa época meio que estão se cumprindo agora. A gente está começando a colher os frutos dessa brincadeira toda. Então, o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul foi um nível de chuva que a gente não vê com frequência, apesar que o Rio Grande do Sul tem tido enchentes dia sim, dia também, mas nessa proporção foi. Não acontecia desde 41, né? Que inclusive o pessoal está falando isso como se fosse um argumento para falar que tudo isso é mentira, mas na verdade a questão é que esse tipo de coisa vai acontecer cada vez mais. E aí, da onde vem, né? Vem de aquecimento das águas, né, do oceano, que esse ano, inclusive, teve um aquecimento completamente fora do esperado e fora do normal, muito mais do que se esperava que acontecesse. Então, isso modifica as correntes de ar. Se a gente tem temperaturas mais altas na atmosfera, também muito mais chance de ter tufões, ciclones e coisas do tipo. Também tem a ver com desmatamento, porque as árvores não só ajudam a direcionar a água no solo para ela não empoçar e não alagar, mas elas também levam chuva para outros lugares, né? Evapotranspiração, tem uma série de mecanismos das árvores para distribuir a água da atmosfera. Então, tudo isso estando mal, a gente começa a ver eventos climáticos extremos. E aí é o que está acontecendo agora. A gente está vendo um nível assim de acúmulo de água, eu ia falar acumulação, de água maior do que se esperaria em condições normais. E a má notícia é que em breve pode acontecer de novo. Talvez não nesse nível, tão cedo, mas em pequenos níveis, um pouco menores, a gente vai continuar vendo, porque inclusive a gente está vendo há meses acontecer. E aí é isso, basicamente. E isso tudo interligado, quais os pontos que tu tocou aí que estão interligados, né, com o que os negacionistas dizem que não existe, né, que é o aquecimento global? Então, quando os negacionistas, basicamente os negacionistas acreditam, tem vários tipos de negacionistas, né, mas o que a gente vê mais por aí é o cara que diz que mudanças climáticas sempre aconteceram ao longo das eras geológicas do planeta e que agora o que está acontecendo não é culpa do ser humano. Isso, assim, tudo que eu falei, na verdade, propicia mais aquecimento. A questão é, a gente tem um ponto de equilíbrio eu vou pôr entre muitas aspas, porque é um equilíbrio dinâmico, tem várias coisas que rolam nesse processo, mas a gente tem um ponto de equilíbrio que o fato de eu quero dizer o sistema, tá, o modo produtivo, ter emitido tantos gases de efeito estufa, que são metano, carbono, óxido nitroso, entre vários outros, a gente começa a ver um aumento da temperatura sutil com isso. Acontece que quando você move um pouquinho essa temperatura para cima, você começa a ver feedbacks positivos, que a gente chama. Então, por exemplo, sobe um pouco a temperatura, isso aquece um pouco mais o oceano,
morre um monte de alga que produzia que fazia fotossíntese, né, e produzia mais oxigênio e limpava a atmosfera. Então, portanto, a gente passa a ter menos dessa fotossíntese, então tem mais carbono lá em cima. Aí, com esse calor, derrete mais geleira, então tem menos reflexo, sei lá, gente, tô Uhum. dicção do Alan Zoca hoje. Tem menos, reflexo da luz solar, então essa luz se torna mais calor, e isso também aumenta a temperatura. Então, a gente faz um estalinho e começa uma reação em cadeia com o planeta. E é isso que essa galera não entende muito. Na verdade, com muito pouco, você consegue desequilibrar muita coisa. E aí, muita gente compara, inclusive, com vulcões, né? Ai, mas um vulcão em erupção emite muito mais do que as indústrias. E isso não é verdade há muitas décadas, mesmo assim. Não é verdade. Então, enfim, e os negacionistas não entendem que não é porque aconteceu uma vez no passado que, que justifique o que está acontecendo agora, porque é o que eu falei, o que está acontecendo agora, o problema é que vai ser cada vez mais. E a gente sabe dessas coisas porque a gente tem números de refugiados climáticos em aumento constante, assim, todo ano, na casa dos milhões, das dezenas de milhões, inclusive. Então, não é algo que a gente possa ignorar e fingir: "Ai, sempre foi assim", porque não foi.